depois foi só passeio. D'Alessandro, foi mais demérito da França ou mérito do time espanhol hoje? Bem-vindo ao Seleção Copa. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Brasil. A França não fez um bom jogo, né? Acho que foi o pior jogo da Copa. Mas não foi provocado abaixo, pela Espanha, não? Mas muito mérito da Espanha. Muito mérito da Espanha de ter controlado em todos os setores do campo, né? A gente viu uma supremacia assim no setor defensivo, ofensivo, no meio campo, individualmente, taticamente, tecnicamente. Cara, a gente vai falar muito, mas a gente viu duas seleções. A melhor seleção da Copa do Mundo hoje ser passada por cima. A Espanha passou por cima da França sem nenhuma dificuldade, jogando à vontade por momentos, e assim terminou o jogo. A torcida, olhe, cara, foi bonito de ver. Não, na minha opinião, a França está conjugado no passado, a melhor seleção da Copa. Em torneio de tiro curto, né, hoje foi o 7º jogo da Espanha, cada partida, e quanto mais você avança, tem um peso enorme. Seu Paulo Nunes, ontem a gente não sabia qual seria a escalação da Espanha, né? Mistério, quem que vai jogar. Não por acaso, o meio-campo escalado hoje, para mim, o meio-campo da Espanha foi quem definiu o que aconteceu tudo no jogo. Não por acaso, o meio-campo da Espanha hoje veio com exatamente a mesma formação da semifinal da Euro, quando a Espanha bateu a França 2-1, ou seja, Rodri, que não deixou o Olise pegar na bola, Fabian Ruiz, que esteve em todo o campo, parecia um multi-homem, Fabian Ruiz, e Dani Olmo, que para mim foi o melhor em campo. Mas fique à vontade se quiser falar de outros setores, além do meio campo, mas o meio campo da Espanha hoje foi exatamente a formação que esse mesmo treinador, o De La Fuente, usou há 2 anos atrás na Euro. Será que isso fez a diferença hoje? Bem-vindo ao Seleção Copa, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite, meninos, boa noite quem está em casa. Antes de falar sobre o meio campo da Espanha, eu vou falar que eu me decepcionei muito com a França, mas muito. Eu acho que o jogo que a Espanha fez, a gente já esperava, a gente falou sobre isso aqui, sobre posse de bola, sobre controle de jogo, sobre esse meio campo que você falou do treinador De La Fuente, que confia nesse meio campo. Foi esse meio campo que deu praticamente todos os títulos que ele tem na sua carreira como treinador. É um time que joga... A gente não, o Felipe Melo até tinha dito aqui que a Espanha ia jogar da mesma maneira e jogou da mesma maneira, controlando o jogo, né, não abdicando de jogar quando tinha a bola e atacava a França. Agora, a França, tecnicamente, cara, é uma coisa absurda. Tecnicamente, com domínio, com passe, com finalização, com virada de jogo, ela errou tudo. E isso quer dizer que a Espanha trouxe dificuldade? Trouxe. Mas, tecnicamente, eu achei a seleção da França muito abaixo. Então, muito mas será abaixo que não foi... Ó, eu queria fazer um contraponto. Será que não foi a seleção espanhola que fez a França... Eu quero chegar nesse ponto. Concordo com tudo que os meninos disseram. Todos vocês disseram, concordo, sim, 100%. Lembra que ontem nós falamos, principalmente nos duelos, que nós vamos falar logo mais, com o Cucurella, que ele entra na mente do adversário? A Espanha entrou na mente da França. Foi isso que aconteceu. A França, ela foi... A Espanha, ela foi minando a França. De certa forma, a França chegou um momento que ela estava sem... Ela não sabia o que fazer, ela estava totalmente perdida dentro de campo. A gente nunca viu acontecer isso com a França, gente. Perdida dentro de campo. O olé foi cantado no final, mas já do início, no meio do primeiro tempo... Já estava sendo uma toqueira da Espanha, a Espanha fazendo o que queria com a França. Muito disso por entrar na mente. Então, assim, é um time muito vertical, um time que aí eu acho, ontem eu coloquei o Deschamps na frente, né? Já passou. Já passou, porque o que o treinador da Espanha ele fez hoje, sabe assim, foi um nó tático e, de fato, eles entraram na mente dos jogadores franceses. Mas o nó tático fazendo aquilo que está habituado a fazer, certo? Não teve nada de novo no futebol da Espanha hoje. Por quê? Porque, vamos lá, não teve muita coisa de novo, mas muitas vezes o Oyarzabal, ele saía de lá e vinha como um 8. Às vezes vinha o Yamal e vinha como um 10. Então, o Baena do lado esquerdo. Baena do lado esquerdo também. Olmo. Então, o Olmo, pra mim, descia um pouquinho. O Olmo e o Rodri foram os dois melhores em campo pra mim, fizeram uma diferença enorme. O Rodri no setor defensivo, meio campo, e o Olmo, ele tirava a referência, muitas vezes ele estava de atacante, tirava a referência, vinha como 10, vinha como 8, e eles criaram superioridade no meio campo. A França não viu a cor da bola.
E aí entrou aquilo que nós falamos, que eu falei antes também. Falei, olha, o Paulo falou assim, eu quero ver como é que vai ser a zaga da Espanha. Eu falei, a zaga vai jogar do mesmo jeito. Eles vão jogar com a linha alta e caso tiver uma bola longa, o goleiro vai ser o cara que vai cobrir. A sobra, o goleiro né? vai A ser sobra. o líbero. E teve mais 3 bolas lá que o Mbappé com o Olise e que o goleiro chegou e fez a sobra. Então assim, cara, foi do início ao fim, como disse o Alessandro. Mas ó, eu queria insistir nesse contraponto. De a Espanha ter feito exatamente o que ela vem fazendo já há alguns anos. Você Exato. citou o De La Fuente, né? Ele era treinador do Sub-23, foi campeão olímpico com o Dani Olmo, depois foi campeão europeu praticamente com esse time. O Morata era o centroavante, mas agora é o Oyarzabal. É praticamente o mesmo time. É. A característica da Espanha é de ter a bola, de não dar a bola para o adversário. Até o momento, os jogos da Espanha não eram encantadores. Eram jogos até quase burocráticos, mas em todos eles a bola ficou com a Espanha, o adversário pouco teve a bola. Pela primeira vez na Copa do Mundo, a França pegou um adversário dessa característica. Se você olhar os jogos da França, vamos lá, estreia com o Senegal, depois pegou o Iraque, time reserva da Noruega, aí pegou o Paraguai, Suécia. né? A Suécia. E Marrocos. Né? São os jogos da França. Nenhum time, Marrocos poderia ser um time a tentar ficar com a bola. Nenhum time se propôs a ficar com a bola, tirar a bola da França. Todos jogaram defensivamente. A Espanha se propôs a fazer o jogo dela. Ficar com a bola. E quando a França não teve a bola, a França se viu em dificuldade, se viu perdida. E talvez tenha faltado um repertório para sair da situação em que ela se encontrou hoje. Eu concordo com tudo que você está falando. É lógico que quem trouxe essa dificuldade para a seleção da França foi a Espanha. E é o modelo de jogo que eles têm. Provavelmente a França já esperava isso. E por isso eles estavam tão confiantes. Exato. Por isso os espanhóis estavam tão confiantes. E aí, eu digo assim, mas em alguns momentos do jogo, você teve um respiro. O Olise, às vezes, ia lá pro canto, pegava a bola, vinha por dentro, errava o passe. Dava a bola no Dembélé, ele não conseguia dominar. Então, assim, para mim foi um combo de tudo isso que você falou. Mas assim, você analisar friamente... Mas não tinha espaço também para a França tocar a bola. Não tinha espaço. Mas em alguns momentos você errava o passe, em alguns momentos você errava o domínio. Aí é técnica. Aí a gente está voltando atrás e tirando aquilo que a gente falou aqui da França, que é o melhor, que é o talento, que é o refino técnico. Esses caras são acostumados a jogar marcados. Eles jogam na Premier League, eles jogam no campeonato alemão, eles jogam no campeonato italiano. Então, assim, tecnicamente, repito, para mim, tecnicamente, a seleção da França me decepcionou. Mas você não acha que o Mbappé precisa de campo, de espaço para jogar? Mas eu Hoje acho não teve. aí que está o mérito da Espanha para mim. Quando a Espanha não tinha bola, ela recompunha muito rápido. A recomposição da Espanha, das linhas, corria para todo mundo para trás, para dobrar a marcação. E o Dani Olmo, e o Nai Simon quase que de líbero, adiantado do goleiro. Compactava total. Como tu marca essas transições? Compactando e não deixando espaço. Sim, a última linha dava tempo para a linha do meio e os atacantes, que era o Oyarzabal e o Olmo, chegarem na linha do meio também para compactar. Dobrar a marcação por fora para não ter 1-2 ou não deixar mano a mano o lateral. Quem com dobrava jogadores, a marcação muitas vezes jogadores era o Rodri. fortes, entendeu? Então, cara, eu acho que aí a Espanha teve uma evolução muito grande contra um time, sabia quem iria enfrentar e sabia o que precisava para fazer o contraponto, entendeu? E além disso, a França começa o jogo de uma maneira assim que contra essa Espanha não me agradou. Eles começam num 4-2-4. Eles começam exatamente num 4-2-4. A Espanha saía. Porque tudo bem, as duas equipes começaram espelhando. Zonal no primeiro momento. Mas a França não conseguia acabar com a saída de bola da Espanha. Então a Espanha estava saindo da primeira linha muito fácil e dominando o meio campo. Acabou, cara. Agora, não entendi, aí, no segundo Felipe. tempo, eles fizeram Tem um número que ilustra isso quando você conclui. Aí no segundo tempo ele faz uma substituição. Não entendi a troca. Ele faz substituição para só tentar para marcar mais. É para tentar ganhar um pouco mais. E ele acaba perdendo. Ele não estava com amarelo? Tem momento para mim. Não estava com amarelo? Acho que não. Que parece o Deschamps, ele estava vermelho, cara. A qual alteração você se refere quando ele tira o Bartolá? Ele tira o Rabiot. Não, a primeira, no intervalo. Ele tira o Rabiot. Rabiot. E ele acaba perdendo mais bola aí, porque o Rabiot tinha... Claro. Aí é o que a Espanha mais quis. Porque a Espanha gosta de ter bola no pé. Você tira um jogador, querendo ou não, tecnicamente não estava tão bem, concordo com o Paulo. Mas é muito de confiança. Eles foram minando a confiança da França. Então, você tira ele, você coloca o Koné, cara, perdeu mais ainda posse de bola.
tudo que a Espanha queria Olha esse aconteceu. número para corroborar o seu raciocínio. Então, assim, a Espanha teve mais posse de bola do que a França. Não foi que uma diferença absurda, mas pela primeira vez a França teve menos a bola do que o adversário. Foi 52% de posse para a Espanha, 48% de posse para a França. A Espanha trocou mais passes, finalizou menos, por incrível que pareça, mas, na minha opinião, com muito mais qualidade. As finalizações da Espanha levaram muito mais perigo, Muito mais embora as da trabalhado, França sejam muito mais bem numerosas. trabalhado. E aí o número que eu acho importante para ilustrar o que você falou. 20 desarmes da Espanha. O time estava tão compacto que desarmou mais do que a França. Quando a gente olhava para a tela da televisão, parecia que tinha 18 caras de branco em Perfeito, campo. perfeito. Eles estavam ocupando todo o espaço do campo. Isso. E isso aí que pra mim foi o nó tático do treinador. E quando você pega numa parte do segundo tempo, depois que ele faz a substituição, eu estava até conversando com o meu auxiliar, o Roberto, a gente conversando durante o jogo e nós comentamos e falamos, olha, o Deschamps, ele tá preocupado porque ele viu que ele fez uma substituição equivocada. Ele tirou o cara equivocado. Aí depois ele coloca o Doué, depois ele coloca o Cherki pra jogar, já era tarde. Já era tarde. Aliás, que jogo ruim do Cherki.